Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante, os amplificadores operacionais. Bom, a bibliografia para essa aula é o livro do Dorff, de Introdução a Circuitos Elétricos, e do Nilson, de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Bom, o que são amplificadores operacionais ou os amp-ops? Eles são elementos de eletrônica analógica que são constituídos por um monte de pequenos componentes. Então, eles sempre são adquiridos na forma de circuitos integrados e que servem para uma série de aplicações. Então, uma muito importante para a automação são os amplificadores instrumentais. Então, para tratar pequenos sinais de medidas de temperatura vindos de termistores, termopares, para tratar sinais de luz vindo de LDRs, fototransistores, sinais de deformação vindo de extensômetros e qualquer outro sensor simples, é uma boa ideia usar um amplificador instrumental construído com amplificadores operacionais. Também pode ser importante para fazer certos filtros ativos, que tem alimentação, né? Ou amplificadores de sinais não instrumentais, como amplificadores de áudio, por exemplo. De sinais que oscilam em frequências mais altas, por exemplo. Então ele também é um bom alternativa para esse tipo de amplificador. Bom, esses amplificadores operacionais, então, eles são construídos sempre usando circuitos integrados e que tem como principal característica um ganho diferencial muito alto entre as suas entradas. Uma outra característica importante é a alta impedância da entrada dele. Com essas características, eles são realmente muito utilizados para implementar amplificadores de tensão de forma muito fácil, muito mais fácil que se eu tentar usar um transistor ou um MOSFET de forma discreta. A simbologia de um amplificador operacional é esse aqui, é esse triângulozinho, tá vendo? Ele basicamente tem duas entradas e uma saída, uma entrada menos e uma entrada mais. A entrada menos tem o nome de entrada inversora, e a entrada mais de entrada não inversora, e a saída aqui. Na prática, eles têm alimentação. Então, depende do símbolo que você usar, fica indicado qual a alimentação. E a alimentação dele é simétrica, que é uma certa desvantagem, tá bom? Depois a gente já vai ver como é que isso funciona direitinho. Agora, você pode estar se perguntando o que é ganho diferencial, o que é impedância de entrada, afinal de contas. Então, se esses termos estão técnicos demais para você, eu vou explicar isso de forma bem simples e direta, fica tranquilo. Então, o que é ganho diferencial? Ganho diferencial significa apenas um ganho em cima de uma diferença. Então, o componente amplificador operacional, sem estar ligado com mais nada, o que ele faz? Ele tem um ganho na entrada muito grande em relação à diferença entre entrada positiva e negativa. Então, por exemplo, se eu montar um circuito hipotético em que eu coloco uma fonte V positivo e uma fonte V negativo na entrada positiva e negativa, a saída aqui, V0 dele, vai ser igual ao ganho nominal do circuito integrado, né? Vezes a diferença entre o VP menos o VN. Então, se eles forem iguais, exatamente iguais, a princípio a saída seria zero, tá bom? Tudo bem? Então, ganho diferencial é só isso, né? Mas cuidado, né? Nunca o amplificador operacional ele está limitado às suas alimentações. Então, não adianta eu alimentar com mais e menos 10 volts e imaginar que vai sair 1000 volts daqui. Não vai. Vai bater nos 10 volts e vai parar. Certo? Tudo bem? Então, vamos pegar um mini exemplo bem simplesinho para a gente ver se entende o que significa esse ganho diferencial aqui, tão alto. Então, na prática, o ganho diferencial de um amplificador operacional é da ordem ali de 100 mil vezes, mais ou menos. Então, vamos adotar 100 mil vezes. E imaginar que a alimentação dele é mais ou menos 15 volts aqui, mais ou menos 15 volts. E aí, vamos pegar esses 4 valores possíveis de alimentações das entradas para ver como que seria a tensão de saída, tá bom? Se o ganho nominal é 100 mil, a entrada positiva é 0,12 milivolts e a negativa é 0,10 milivolts, então essa conta aqui, que é o ganho nominal vezes a diferença, vai dar 1/10 a 15 do ganho nominal, vezes 0,12 10 a menos 3, vezes 0,1 menos 0,1 10 a menos 3. E isso daqui vai dar 0,02 10 a menos 3. É um valor muito pequeno a diferença entre as entradas. Mas, multiplicado por um ganho tão elevado, gera um valor de tensão não desprezível. Está vendo? 2 volts. Tudo bem?
Como 2 volts é menor do que 15, então a saída vai ter 2 volts mesmo, tá bom? Entenderam a ideia, não? Ó, nos outros exemplos é só repetir a conta, certo? Se a entrada for 0,1 positiva e a negativa for 0,2, note que nesse caso a entrada negativa é maior que a positiva. Então, como eu vou amplificar a diferença, vai dar uma diferença negativa e o sinal na saída vai ser negativo. Não tem problema, eu tenho alimentação negativa, certo? Se a minha entrada positiva for meio e a negativa for 0, então tudo bem, ele vai amplificar só a entrada positiva, porque meio menos 0 dá 0, meio milivolt, hein? Vezes 100 dá 50. Mas nesse caso, a 50 é maior que 15. Então a saída do amplificador vai bater na saturação dele, que é 15 volts, que é na alimentação, tá bom? Então, quando eu colocar essas duas entradas, meio volt na positiva e 0 na negativa, o que eu vou enxergar vai ser 15 volts na saída e não 50, tá bom? E a mesma coisa vale se eu tentar saturar ele negativamente. Ó. Se a minha entrada positiva for 0,1 mV e a negativa 0,2, então, quando eu fizer o 10 a quinta vezes essa diferença, vai dar menos 20. Menos 20 é menor que menos 15, então não pode, vai bater em menos 15. Ou seja, a saída do meu amplificador operacional ela é relativamente linear, desde que eu não pegue a saturação, tá vendo? Ó? Tudo bem? E é um ganho muito elevado. Então, qualquer diferençazinha nas entradas em milivolts gera um valor alto na saída, tá bom? Aí você vai ficar pensando, nossa, então é para isso que serve? É para gerar ganhos imensos no amplificador operacional? Não, eu vou usar esse ganho elevado para poder fazer uma conta simples e gerar amplificadores muito simples. Mas, antes eu vou falar da outra característica do amplificador operacional. Eles têm alta impedância de entrada. Ou seja, as suas entradas aqui têm resistências altas, certo ou não? Elas são como pontas de prova de multímetros. Tem resistências de entrada da ordem de mega-ohms. O que significa que, se eu colocar tensões pequenas nas entradas, mesmo que eu colocar tensões da ordem de alguns volts, o que eu vou ter nas correntes de entrada são microamperes. São correntes muito pequenininhas. Ele não drena. Por isso que eles são interessantes para colocar na saída de sensores, né? Porque ele não atrapalha o circuito com o sensor. Eu não dreno corrente nenhuma do circuito. Certo? Agora, essas duas características interessantes, o ganho muito elevado, diferencial, e as correntes muito baixas na entrada, levam a gente a simplificar o amplificador operacional para um modelo ideal que vai facilitar as contas de forma muito importante. E vai fazer com que ele seja, de longe, o circuito mais fácil de analisar que tem capacidade de amplificar alguma coisa. Tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que o ganho dele é infinito. E se o ganho dele for infinito, então a tensão entre as entradas, mais e menos, tem que ser 0 volts. Porque qualquer coisa acima de 0, negativa ou positiva, vai saturar ele. Entenderam? É meio esquisito, mas fiquem calmos, vai dar tudo certo. E que a corrente nos terminais é 0. A gente sabe que nenhuma dessas coisas é verdade. Na prática, eu vou ter que ter alguns milivolts aqui, ou algumas dezenas de microvolts, e aqui eu vou ter alguns microamperes de entrada. Mas esses microamperes e esses milivolts são irrelevantes perto de um circuito convencional, que tem volts e miliamperes de corrente. Então eu posso desprezar, certo? Eu sei que parece estranho, mas isso vai fazer com que seja muito mais fácil analisar o circuito, certo? E aí você deve estar pensando, mas como é que esse negócio vai funcionar então? Se ele está todo amarrado? O segredo é a realimentação. Mas a gente vai ver isso calculando um circuito interessante usando o amplificador operacional, talvez o mais simples dele. Então o nosso segundo exemplo é um amplificador inversor. Então note, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito em que eu pego o meu amplificador operacional, aterro a entrada positiva, e na entrada negativa eu vou colocar um resistor ligando para uma entrada qualquer, e um resistor que liga ele na saída, tá vendo? E depois um resistor de saída. Então o segredo está nessa realimentação. Quando a gente analisar o circuito, vai ficar claro que ela é que vai controlar o ganho do circuito como um todo. E não vai ser mais um ganho grande demais. Porque esse ganho grande demais, de um modo geral, acaba atrapalhando, né? Eu quero controlar o ganho. Eu quero fazer um ganho de 5 vezes, 10 vezes, do valor que eu quero. Tudo bem? Então, ó, dado esse circuito, a primeira coisa que a gente vai tentar descobrir é como que a tensão de saída, V0 aqui, ó, se comporta em relação à tensão de entrada. Vem, tá bom? E depois, vamos colocar valores. Ó, 10K para resistência de realimentação, 2K para de entrada, 10 ohms para de saída
e 1,5 volts na entrada para ver o que aparece na saída, tá bom? Tanto a tensão quanto a corrente. Depois a gente vai simular esse circuito lá no Multisim. Ó, então a gente vai analisar esse circuito com aquelas duas aproximações. Primeiro, a gente vai considerar então que a diferença de tensão entre entrada mais e entrada menos é zero. Ou seja, essa diferença de tensão é zero. Mas note que a entrada positiva está aterrada. E se eu fizer uma tensão de nó aqui, eu sei que a tensão nesse ponto é zero, certo? 0 volts. Se a diferença é zero, então também tem 0 volts na entrada negativa. Olha que legal. Fácil, né? Beleza, isso vai ajudar bastante na hora de fazer a minha análise desse circuito aqui. Tá bom? Agora, sabendo as duas tensões, eu vou analisar as correntes nesses resistores aqui. Ó. Então, sabendo que essa tensão na entrada positiva é zero e, consequentemente, a negativa é zero, quanto que vai dar a corrente nesse resistor RS aqui? Ó? Então, se ela for nesse sentido, a corrente nesse resistor vai ser a entrada menos zero, certo? Não. Então, eu preciso de uma tensão nessa direção aqui. Ó. Então, vai ser Vin menos zero dividido por R0, RS, certo? Que vai dar Vin sobre RS. Tudo bem? Então, a corrente aqui é Vin sobre RS, não tem segredo, porque a tensão aqui eu estou assumindo como zero. Tudo bem? Mas note que agora eu vou usar outra aproximação. Que a corrente que passa por esse terminal aqui também é zero, certo? A corrente que está entrando aqui nessa entrada menos também é zero. E, portanto, a corrente IRS vai ser igual à corrente no próximo resistor, IRF, certo? Porque ela não se divide. Se eu fizer a lei dos nós aqui, vai dar que IRS é igual a IRF mais zero. Então, IRS é igual a IRF. E, portanto, eu posso dizer que a corrente naquele resistor é Vn sobre RS. Tudo bem? Mas eu também posso analisar as tensões nesse resistor aqui. Ó. Certo? Se for a corrente que está nessa direção que eu indiquei, então a tensão tem que estar para cá. E por causa disso, então, a corrente IRF vai valer 0 menos V0 dividido por RF. Ó. Esse ponto é V0, certo? É a tensão de saída. E esse ponto é zero também. Tudo bem? Só que agora eu vou dividir por RF. Então, 0 menos V0 sobre RF, a corrente em RF vai dar menos V0 sobre RF. Certo? Só que eu também sei que ela é igual a IRS, que vem sobre RS. Então, quando eu igualar os dois, eu consigo encontrar quanto que é a saída em função da entrada. Ó, eu sei isso e sei isso aqui. Tudo bem? Como eu sei que eles são iguais, eu vou igualar os dois. Tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o Vn dividindo, vou passar o RF multiplicando para cá e vou inverter a equação, né? Ó, vai ficar assim, ó, que a saída sobre a entrada é menos RF sobre RS. Ora, mas a saída sobre a entrada é o ganho, né? Então, o ganho de tensão desse circuitinho super simples é simplesmente a relação entre as resistências, só que negativo. Por isso que o nome desse amplificador é amplificador inversor, tá vendo? Ó? Apareceu um menos aqui na frente da relação de ganho. Mas note que o ganho é essa resistência sobre essa, não é? E tá fácil. Veja, o RS controla a corrente aqui, ó, na entrada. E o RF controla o ganho. Claro que os dois controlam o ganho de um certo modo, mas eu posso botar um potenciômetro aqui no RF e fazer um amplificador que controla o ganho de forma muito simples. Eu dobro a resistência e dobro o ganho. Não é? Uma maravilha. Tenta fazer um circuito, um amplificador como esse com um transistor para você ver como é mais complicado o projeto, certo? Entenderam essa análise? Viram como ela ficou muito, muito, muito simples? Porque as tensões são tomadas iguais entre os terminais e a corrente na entrada do terminal é zero? Legal, né? Bom, se eu colocar valores, então, se o RF, se o resistor de realimentação é 10K e o de entrada é 2K, então o ganho é menos 1 sobre o outro, dá menos 5 de ganho. Se eu botar 1,5 volt aqui na entrada, eu multiplico esse 1,5 volt por menos 5, vai dar menos 7,5 volts aqui na saída, certo? E, sabendo que a tensão de saída é menos 7,5 volts e que a resistência de carga é 10 ohms,
Então a corrente é menos 750 mA, ou seja, essa corrente não está descendo, mas está subindo. Ela vem por aqui e uma boa parte dela vai entrar aqui na entrada operacional. Tá bom? Então nota, né? São os resistores que amarram o circuito. E aí o ganho passa a ficar configurável pelo valor deles e não mais por aquele ganho de 100 mil que o amplificador operacional tinha. Certo? Aquele ganho de 100 mil vai gerar uma diferença pequena de tensão entre as entradas aqui. Mas isso para mim não interessa. O que interessa é a entrada do meu amplificador e a saída do meu amplificador. Tá bom? Olha, esse circuito é tão simples que se eu quiser construir o circuito equivalente dele usando uma fonte dependente, é muito fácil. A entrada desse circuito, eu tenho uma fonte que enxerga o RS e depois 0 volts daqui, tá vendo? Esse ponto tem 0, né? Então é como se a minha entrada estivesse ligando entre o RS e o terra. Para a entrada, só o que ela enxerga é isso, um resistor para o terra. No caso, 2K, mas podia ser qualquer valor. E a saída, o que ela enxerga é uma fonte dependente, certo? A tensão dessa fonte dependente é a entrada vezes menos RF sobre RS, certo? E isso vai fornecer a tensão de saída. Então, olha que circuito equivalente simples. Um resistor e uma fonte dependente. Tá bom? Entenderam? Legal. Então, vamos simular esse circuito no Multisim e vamos ver como é que eu monto para ver se os valores batem. Bom, então aqui a gente está no Multisim, que vai ser o nosso simulador para o amplificador operacional de hoje, tá bom? Então, aqui está o link, né? É https://www.multisim.com. Então, se você não tem uma conta, você tem que criar aqui no SimGup. Se você tem, você vem para o login, tá bom? Você precisa colocar um e-mail válido, que você tenha feito a sua conta. No caso aqui eu vou usar um institucional, né? Ele deve pedir a senha da primeira vez que você acessa. E depois, é claro, você pode ficar logado se você quiser, né? Então vamos ver se eu acesso aqui a minha conta do Multisim. Eu vou aceitar todos os cookies. Ele é da National Instruments, mas senão você não precisa aceitar também se não quiser. Também porque eu estou numa janela anônima, depois os cookies vão embora e tanto faz, certo? Muito bem, ele entrou aqui no meu perfil, já tem alguns outros circuitos montados, mas como o objetivo é construir do zero, eu vou criar um circuito, tá vendo? Então eu vou clicar nesse ícone aqui, de criar circuito, tudo bem? E vamos montar esse amplificador inversor. Então ele vai abrir uma janela do amplificador, quer dizer, do circuito, onde eu vou montar o meu amplificador, ok? Maravilha, então, eu estou aqui com o meu sistema, ele ainda não terminou de carregar tudo, pelo menos essa é a ideia, né? No caso aqui está demorando bastante para carregar tudo, mas está carregando, tá vendo? Então chegou, eu vou precisar de uma fonte DC para fazer a minha entrada, já vou aproveitar que ele já carregou, já vou pegar. Então deixei minha fonte DC aqui, depois eu configuro ela. Eu vou pegar o terra, eu vou precisar de alguns terras, mas depois eu vou copiando eles quando eu precisar. Eu vou ligar o terra na minha fonte DC, ó, na hora da ligação, né, ele vai aparecer esse carretelzinho aqui, ó, significa que eu fiz uma ligação válida do ponto de vista elétrico. Aqui estão os amplificadores operacionais, eu posso escolher um de 3 terminais e colocar a fonte externamente, um de 5 terminais, desculpa, um de 3 terminais, e colocando de 3 terminais, eu posso escolher depois nas configurações qual é a tensão. Só toma cuidado porque ele vem sempre assim, ó, positivo em cima e negativo embaixo, e a gente não necessariamente consegue inverter, tá bom? Bom, muito bem, então ele já está aqui. Aí agora eu vou precisar dos resistores, né? Eu vou pegar o primeiro resistor, depois eu vou copiando eles, que é mais fácil, tá bom? Então, o que eu preciso para montar esse circuito, né? Eu preciso, ó, eu vou copiar ele aqui, ó, nesse botãozinho, tá vendo? De 3 resistores. O de entrada, o de realimentação e o de saída. O de saída eu já vou girar. O meu resistor de saída, ele vale 10 ohms. Então eu vou trocar aqui para 10 ohms, ok? Muito bem. O meu resistor de realimentação vale 10 kΩ. Já está com um K aqui. Eu vou colocar 10K, ok? Muito bem. O meu resistor de entrada vale 2K.
Então eu já vou trocar ele aqui para 2K, ok? Ótimo. Então agora eu vou posicionar um pouquinho melhor aqui o meu circuito. E aí eu vou lembrar então o quê? Que este resistor é o de saída, então ele vai ligado na saída do amplificador operacional, não é? Esse 10K é o de realimentação, por consequência ele vai ligado entre a entrada e a saída, a entrada negativa e a saída do amp-op. Esse que é o resistor de entrada, ele vai ligado na entrada do amp-op e na tensão de entrada. Então ele vai ligado aqui, ó, ele vai ligado na fonte. Para ficar igual ao exercício da aula, eu vou mudar essa fonte para 1,5 volts, ok? 1.5. Perfeito. Agora vai ficar igualzinho que a gente tinha ali. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso de vários terras. Então eu vou copiar esse terra aqui, ó, e vou ligar ele na entrada positiva. Esse é um amplificador inversor. Vou copiar o terra de novo e vou ligar ele aqui na minha carga, ok? Muito bem. Esse amplificador ele não vem configurado, esse amp-op, como tão ideal assim. Então uma coisa que a gente precisa fazer é pegar a resistência de saída, tá vendo, o R0, e abaixar ela para pelo menos 1 ohm. Você pode colocar menos se você quiser. Você pode colocar as alimentações aqui, tá vendo? O positivo e o negativo. 12 tudo bem, pelo que a gente vai fazer. Mas dependendo do que for, você pode colocar 15, esse tipo de coisa, ok? Maravilha, agora eu preciso poder ver o que vai sair da saída. Então aqui eu tenho os medidores, ó. Eu vou colocar um medidor de tensão, tudo bem? Para medir a tensão, e um medidor de corrente para medir a corrente. Os dois na carga, certo? Então ele vai me dar a tensão e a corrente na carga assim que eu simular, ok? Depois de tudo montado, eu aperto esse playzinho aqui, e se tudo tiver montado certinho, ele vai rodar e vai escrever os valores. Olha que legal, ó. Então a tensão deu menos 7.4998, aproximadamente menos 7,5, e a corrente deu menos 750 aproximadamente miliamperes, tá bom? Entenderam? Então vamos voltar para a aula e finalizar. Entenderam que legal, né? Bateu, você viu? Simples, né? De simular e de verificar. Agora eu vou propor dois exercícios. Então, em vez de deduzir para vocês, eu estou dando a fórmula do ganho desse segundo amplificador aqui, ó. Note que ele é igualzinho ao anterior, só que em vez de ligar a entrada aqui no R de entrada, que eu estou chamando de R1, eu aterro essa entrada e ligo ela no positivo. Então, demonstre que o ganho desse circuito é um pouco diferente. É 1 mais R2 sobre R1. Mas note que ele não é mais um amplificador inversor, tá vendo? Ele é um amplificador não inversor. Mas o ganho dele é um pouco diferente. Não é um resistor sobre o outro, mas é 1 mais um resistor sobre o outro. Certo? Então ele tem um ganho mínimo ali de 1. Bom, depois de montado e verificado esta equação, desenhe o circuito equivalente dele. Tá bom? Toma cuidado por causa da entrada. Tudo bem? A entrada agora, ó, o Vin, não está ligado num resistor de entrada, mas direto no operacional. Então essa resistência tende a quanto? Infinita, certo? E agora, depois substitui alguns valores e calcula o resultado, de modo que depois você pode ir lá no Multisim se você quiser e simular também, tá bom? Um segundo exercício que eu gostaria de propor aqui é um amplificador muito comum. O amplificador inversor ele é muito interessante, só que às vezes você não quer inverter o sinal. E muitos circuitos integrados vêm com 2, 3, 4 amplificadores operacionais. Então é bastante comum a gente colocar dois em cascata. Colocar um, depois o outro. A saída de um na entrada do outro. O que será que vai acontecer? Então mostra que o ganho desse circuito de amplificadores em cascata não é mais negativo, é positivo. E é ligado diretamente aos valores dos resistores, certo? Eu assumi resistores diferentes, R2, R4, R1 e R3. Mas às vezes você pode até escolher eles iguais se você quiser, tá bom? Tenta deduzir a fórmula. Se você quiser montar o circuito equivalente, pode montar, mas eu nem pedi aqui, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula sobre amplificadores operacionais, da simulação também, e de como fazer a conta usando o circuito simplificado, o modelo ideal do amplificador operacional. Até mais e bons estudos!